vamos conversar sobre esse conceito de torque. E aí, em primeiro lugar, eu quero que vocês mentalizem o seguinte. Tá? Observe, agora eu estou aplicando uma força em uma linha imaginária que atravessa o centro de massa. O que vai acontecer com ele? Se você empurra ele pelo centro, numa reta imaginária que passa pelo centro, esse livro simplesmente terá um movimento linear, ou seja, você vai empurrá-lo. Ele terá um movimento de translação. Ele será transladado de um ponto a outro, de um ponto A para o ponto B. Agora imagine você o que aconteceria se você aplicasse essa força em uma outra, um ponto esse, que não passasse pelo centro de massa. Então eu imaginei aqui uma outra mão aqui, ó, empurrando com o dedo aqui, mas agora essa reta imaginária não passa pelo centro de massa. Se você fizesse um movimento agora, impulsionando, aplicando uma força nesse ponto, o que vai acontecer com esse livro? Então, quando eu empurro o livro pela borda, eu tenho, além do movimento linear, eu tenho também o giro. Né? E, nesse caso, a força é aplicada paralelamente à linha imaginária que atravessa o centro de massa. Então, essa é a definição. Então, como é que se calcula a torque? É força multiplicada pela distância multiplicada pelo seno desse ângulo. Bom, força é dada em newtons, distância é dada em metros, e é por isso que o torque é dado em newton-metro. Força é a força que você aplicou, a distância é a distância desde o centro de massa até a reta imaginária em que você aplicou a força, o ponto de aplicação da força. Uma barra livre, uma barra está livre para girar horizontalmente, a partir de uma extremidade. E no lado oposto recebe uma força. Ela está livre para girar, e nesse ponto aqui, de cor diferente, né, ele recebe uma força horizontal de módulo 20 newtons, conforme a figura. Qual é o torque que atua sobre a barra? Então eu sei que essa força que está atuando aqui, ó, ela provoca um giro nesse ponto. Se esse ponto aqui é um ponto preto, é um ponto fixo. Então ela gira em torno desse ponto. Então eu aplico uma força de forma que ela pode girar. Nesse caso aqui ela vai girar aqui no sentido anti-horário, né? Pronto, então veja só, a força é de 20 newtons, a distância é de 1,5 m, tá aqui a distância, a distância desde o centro de massa até o ponto de aplicação da força. Essa é a distância. E o seno do ângulo, 20 vezes 1,5 vezes meio, fazendo as contas, 15 newton-metro. Vamos pensar aqui numa situação curiosa, que é o seguinte, ó. Uma situação em que a gente pode imaginar e compreender bem a questão do torque é quando você abre uma porta com uma maçaneta como essa aqui, ó. Quando você aplica uma força, você pega aqui na maçaneta e gira ela para baixo. Você está aplicando uma força. O centro de rotação está bem aqui, ó. Né? Esse aqui é o ponto em torno da qual a maçaneta gira. Esse ponto aqui, ó. E você está aplicando uma força, no caso aqui, descendente. Né? Então, essa força faz com que a maçaneta gire, portanto, existe torque. Né? Se ela tivesse quebrada dessa forma, ela seria mais fácil de abrir ou mais difícil de abrir? Mais difícil. Né? Por quê? Porque agora você teria que aplicar a força em apenas uma pequena distância em relação ao centro de rotação. Você vê que a distância é muito pequena. Às vezes, nesses casos, o cara usa até um alicate, alguma coisa assim, né, para você conseguir ter uma distância maior em relação ao centro de giro, para você poder abrir. Porque senão é bem difícil. Então, essa sensação que a gente tem de que abrir uma fechadura quebrada como essa é bem mais difícil do que uma fechadura completa, né, está totalmente relacionado ao torque e a sua expressão, né? A força que eu estou aplicando, mas eu preciso de distância em relação ao centro. Conceito de aceleração angular. Olha só como é que funciona. Tá? Então, eu posso agora obter uma relação correspondente a essa aqui para o movimento angular. Porque você lembra que essa aceleração A é a aceleração linear. Mas e se eu quisesse obter a aceleração angular? Né? Uma das formas de obter isso é utilizando o conceito de torque. Torque, que é uma força, é igual a massa. O que é massa no momento rotacional? É o momento de inércia. Né? Multiplicado por esse alfa. Esse alfa aqui é a aceleração angular. Uma barra de ferro de 1,2 metros, observe que essa barra aqui, ó, 1,2 metros, de comprimento e 5 kg de massa, estende-se horizontalmente. Ela está presa por uma das extremidades em uma estrutura que permite que ela gire sem atrito horizontalmente. Então, aqui, ó, está o centro de massa dela. Ela está presa aqui. E essa barra pode girar. Observe que essa questão é até parecida com a anterior. E a força parece que está na mesma posição aqui, ó. De forma que essa força F, ao atuar, faz com que esse corpo, essa barra, gire em um sentido anti-horário. Né? Está aí nos
bem parecido com o anterior. Ela está presa, tá, uma estrutura que permite que ela gire sem atrito. Ela está inicialmente em repouso, mas em dado momento, uma força horizontal de 50 newtons passa a atuar sobre ela a exatamente 0,8 metros do ponto de apoio. Tá aqui, ó. Determine o torque que atua sobre a barra. Bom, mais um exercício aqui para vocês agora. Mais um exercício. Uma barra de 2 metros de comprimento, leve e resistente. Ela é colocada para girar horizontalmente, livre de qualquer atrito, graças ao motor que se encontra ligado à extremidade oposta da barra. Ela realiza um movimento circular e sua posição é dada por essa expressão. Então, θt, a posição e ele está me dando aqui, ó, uma função horária, né?